Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, começando mais um dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar, agradecer, benzer o Senhor. Quantos motivos nós temos, né, irmãos, irmãs, de sobra para louvar, agradecer, benzer. Essa noite teve uma chuvinha muito gostosa, tá bem fresquinho hoje, né? Então a gente louva a Deus, agradece a Deus pela chuva, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Poder estar de pé, se alimentar, motivos de agradecer, louvar e benzer o Senhor. Porque Ele permitiu, porque tudo é permissão do Senhor na nossa vida, né? Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família. Consagramos a nossa família na Tua presença, Pai. Cada um dos nossos, nós entregamos a Ti. Abençoa cada um, guarda, coloca Teus anjos ao redor para guardar e proteger cada um deles, principalmente as nossas crianças que vão para a escola, né? Entregando tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém, amém. Aleluia, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Graças nós te damos por esse momento, pedindo que o Senhor Espírito Santo venha sobre nós, sobre nossas vidas, nos ensinando, nos ajudando a ministrar a sua palavra com ousadia, com sabedoria do alto, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Amém. Irmão, estava lendo hoje 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Um momento em que Eliseu salva 3 reis e 3 exércitos. E os seus exércitos, juntamente com eles, seus animais. E aí houve um momento de, como que eu vou falar, de transição de poderes. Nesse momento, Acabe morre. Paz, Ana. Bom dia, dona Ana, irmã. Pai do Senhor. O rei Acabe morre. O rei Acabe é aquele rei, marido de Jezabel. E aí Jorão, o filho dele, começou a reinar sobre Israel e Samaria. E aí eles começaram, ele reinou lá por 12 anos. E aí eles ficaram um tempo e ele não era nada bom. Fez o que era mal diante do Senhor. Ele tirou a estátua de Baal que seu pai fizera, contudo, só isso. Não, lê a palavra, senão ele tirou, mas assim, como que se faz? Talvez é porque ele não concordava com aquilo lá, mas os pecados dele continuaram os mesmos, né? Versículo 3 do capítulo 3 está falando assim, ó: como aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel e não se apartou deles. Os pecados não se apartou dele, porque continuou pecando, entendeu? Continuou fazendo o que era mal. Aí no versículo 4, Edna, bom dia, Pai do Senhor. Paz, 2 Reis, capítulo 3, tá bom? Então, irmãos, eu vou ler de novo, ó. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Então o rei Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 cordeiros com a sua lã. Sucedeu que, morrendo Acabe, ele se revoltou, o rei dos Moabitas, contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E ele disse: subirei, eu serei como tu, o meu povo como seu povo,
meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, porque caminho subiremos? E ele falou, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Eles se juntaram, irmãos, os três, para ir contra aquele rei Mesa, o rei dos Moabitas. Andaram rodeando com uma marcha de 7 dias e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Olha isso. É melhor começar a contar a história. Ninguém. Quando Acabe morreu, quando o rei Acabe morreu, esse rei Mesa, ele pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 cordeiros com a sua lã. Como se fosse um... Aí, a hora que ele morreu, o cara falou, ó, chegou, não vou pagar mais. O cara, como é que é? Não vai pagar? Não, então nós vamos para uma guerra. E ele chamou o Josafá, que era um homem de Deus, um homem bom. Outro rei. E chamou também o outro rei de Edom, e eles andaram com todo o exército, mais 3 reis para ir com eles, pelo caminho de deserto de Edom. E eles foram. Ele levava muita gente, muito gado, muita comida, tudo. Só que ninguém perguntou a Deus. Eles foram para onde, Elcio? Eles foram para Moabe, lá atrás daquele rei dos Moabitas, matar ele, o rei Mesa. Avisar para os irmãos, porque... Aí, mas olha, o que eu quero falar Maria, com isso? bom dia, com alegria. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. O que eu quero falar com isso? Ninguém perguntou aqui a Deus se era para ir, se não era, o que Deus falava, o que o profeta. Simplesmente, eu vou à guerra, você vai comigo? Josafá falou, vou, certamente. Meu povo será como seu povo, meus cavalos os teus cavalos. E nós vamos pelo deserto de Hebron. Bom, pelo caminho do deserto de Edom. E eles foram, sem perguntar a Deus. Aqui a palavra está falando que eles andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, o exército e o gado que os seguiam não tinham mais água. E então o rei de Israel, ai Senhor, o que o Senhor... Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Porque aqui ele já estava falando, ai meu Deus, e agora? No meio do deserto, com milhões de boi, vaca, cabrito, carneiro, sei lá o que, e gente, acabou a água. E ainda faltava muito tempo para chegar. Com certeza eles morreriam se voltassem, porque a gente não pode ficar 7 dias sem água na volta. Que se eles andaram 7 dias, por quê? Porque não consultaram a Deus. Eles não têm a saída. Se ficar o bicho pega, se não tinham saída. Ai meu Deus, olha aqui, Agora que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Quer dizer, aí já ficou com medo. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E tinha. Aí eles lembraram do profeta. O profeta então, Eliseu. Respondeu um dos servos do rei de Israel. Aqui está Eliseu, o filho de Safete, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, e disse Josafá, então está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, o que tenho eu contigo? Vai procurar os profetas do seu pai, as profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse, olha isso, a presença de Josafá,
rei de Judá, não olharia para ti e eu nem te veria. Porque Josafá era um homem de Deus. Ele foi porque ele era uma pessoa boa. Ele tinha amizade com eles e era um homem de Deus. Mas os outros não. Deixa eu falar uma coisa. Esses 3 reis se uniram, né? Para atacar Moabe. o exército Dos Moabitas. Moabitas. Então, irmãos, mas eles não oraram a Deus, não pediram discernimento, não pediram o que deveria fazer, não oraram, não lembraram que tinha um Deus Todo-Poderoso e foram, né? Por conta própria, saíram e foram atacar outro exército. 3 exércitos contra 1. Né? Esses 3 reis se uniram para atacar os moabitas. Só que andando 7 dias, eles viram que não tinha água. E o que fazer? Se voltar, morre. Vai voltar 7 dias, vai morrer. Se ir para frente, morre. Não tinha mais o que fazer. Aí Josafá falou, não tem um homem de Deus aqui no meio de nós? Ali logo aqui pertinho. Logo aqui perto tem um que chama Eliseu. Vamos lá? Eliseu. Olha, Eliseu. O profeta que eu mais gosto é o profeta Eliseu. Sabe por quê? Porque ele não ficava alisando os outros, não. Como é bom, irmãos, né? A gente saber ser reconhecido, né? Olha, tem aqui um homem de Deus. Acho tão lindo isso. É tão os bom. 3 reis aqui, Josafá, o Jorão, eles foram conversar com Eliseu. E olha só que Eliseu falou. Eliseu falou assim, por que você não vai procurar os profetas do teu pai? Lembra que Elias tinha matado eles? E as profetisas da tua mãe? E se não fosse por Josafá, nem para tua cara eu olhava. Essas palavras, nem te veria. Mas, por causa dele, olha só, trazei-me um tangedor, um músico. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas em vossas mãos. Amém, peraí, por aí. Irmãos, e continuando, né, Eliseu falou assim, eu vou falar com vocês, mas traz um tangedor. Por quê? Porque Eliseu, ele sabia que a hora do momento que ele começa a louvar, a entregar, a presença do Senhor se faz, né? Por isso que é muito importante, antes da gente começar o nosso culto, né? A gente ter os louvores. Mas louvores para Deus, não para o homem, né? Não para a gente, o louvor para nós. O louvor, ele tem que ser entregue para Deus. A gente tem que louvar, agradecendo a Deus, louvar, bendizendo ao Senhor. Os louvores estão sendo muito para nós, trazendo para nós, né? E a gente tinha que louvar a Deus. Eu falo assim, olha aqui, Eliseu, no meio daquele lugar ali, num deserto ali, o que ele quis? Um tangedor. E ali veio a mão do Senhor sobre ele. E é assim, quando a gente começa a louvar de coração, entregando tudo na presença do Senhor, o louvor na igreja não é para dar um tempo para a igreja encher. Quando começa, né, eu estava vendo domingo, começou o louvor e a turma estava de conversa lá, sabe assim? Um barulhão lá atrás, ninguém estava prestando atenção no louvor. Isso não agrada a Deus, eu creio que não agrada a Deus. Seria já um momento de se colocar todos quietinhos na presença do Senhor, louvar todos juntos, louvando para que a mão poderosa de Deus venha sobre nós, né? Como veio sobre Eliseu.
Eu falo que ali já a gente já possa, a presença se possa sentir ali, né? E os outros que entrarem ali possam sentir a presença de Deus Todo-Poderoso. Então, o louvor é importante. E ele falou assim, olha, vocês vão e vão fazer covas, buracos, né? Aí, ó, você imagina, os exércitos todos morrendo de sede, com calor, e aí o profeta manda você ainda fazer buraco, irmãos. Não é fácil fazer buraco sem ferramenta. Eles furaram. Sabe, furar buraco sem ferramenta, sem estar preparado. Eles foram furando calor. assim, que nem piscina, uma atrás da outra. Mas ele falou, faça buracos. E aí, irmãos, ele vai falar, e outra, eu vou falar uma coisa, Deus vai entregar os moabitas em vossas mãos. E ferireis a cidade deles, os fortes, as cidades escolhidas, as boas árvores vocês vão cortar, vocês vão tampar as fontes de água dele, vão cortar as árvores, e danificarei os campos dele com pedras. E pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares, eis que viam pelo caminho as águas, pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha só, aí mais uma coisa linda. Aquelas piscinas foram enchendo de água. Olha aqui mais uma coisa importante. E sucedeu que pela manhã, oferecendo eles oferta. ali, todos juntos, passando aquela necessidade, sabe, de água, sem sinal nenhum que ia chover, eles fizeram os buracos, as covas bem grandes, obedeceram, fizeram as covas bem grandes. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom. E olha da onde que veio a água. Do caminho de Edom. E a terra se encheu de água. Olha que lindo. E ouvindo, pois, todos os moabitas que o rei tinha subido para pelejar contra eles, convocaram todos os que cingiam cintos e daí para cima e puseram nas fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Olha só, o inimigo olhou de longe e sabe o que ele viu? Águas como sangue. E pensou assim, eles se mataram, né? Eles se destruíram. Mas quando chegou lá, os exércitos estavam lá, ó, todo inteiro na presença. E venceram a guerra. É isso que eu falo, irmãos, falo assim, olha, como é bom a gente obedecer, né? A palavra de Deus. E aqui com essa história a gente aprende uma coisa, que em primeiro lugar, antes da gente enfrentar qualquer guerra, qualquer batalha, a gente tem que perguntar para o Senhor, orar, né? Ora, entrega para o Senhor, seja lá o que você queira, está precisando fazer, peça para o Senhor direção. Senhor, o que devo fazer? Vou, não vou, faço, não faço? Entra, né, na presença de Deus. E aí, irmãos, eles foram, como que fala? Como o profeta mandou, eles entulharam os pós, cortaram as águas, tamparam as fontes de água, cortaram as boas árvores e deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros cercaram e os feriram. E aí o rei dos moabitas falou assim, não, nós estamos perdendo. Aí ele pegou 700 homens e perna para quem tem. Foram embora. Romperam contra o rei de Edom, mas não puderam. Então ele tomou o seu filho primogênito que havia de reinar no seu lugar e ofereceu um holocausto. Olha aqui, ele matou o próprio filho em sacrifício ao Deus dele para ganhar uma guerra que estava perdida. Aquele rei lá, aquele rei Mesa. E ofereceu sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. As pessoas, irmãos, deveriam fazer isso mesmo. Quando você vê uma coisa que é errada, muito errada, constrangedor, uma abominável, uma coisa assim que por exemplo, deixa eu dar uma explicação para você, eu não acho a palavra. Quando eu estava no exército,
o sargento da minha companhia, ele falava assim que ordem absurda não se cumpre. Sabe uma coisa ridícula, absurda? Porque às vezes o cara que está comandando, ele é louco, igual Hitler, igual umas outras pessoas aí, e todo mundo obedece e vai atrás da loucura dele. E aí você peca junto, você participa. Esse rei, ele tomou o próprio filho que ia reinar no lugar, que poderia ir oferecer o holocausto sobre um muro, e aí houve uma grande indignação. Eles falaram: você fez isso? Cai fora, então fica sozinho. Pegaram e foram embora e abandonaram ele. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que o povo deveria fazer. Quando você vê uma coisa ridícula, absurda, que vai trazer um grande mal para a sua vida, para a nação, para a tua cidade, a gente tem que lutar contra. Ir embora, abandona, larga ele sozinho com os pecados dele, né? E o que serve para nós aqui de lição, esse capítulo 3 que nós lemos? Primeira coisa, irmãos, é que aqui os filhos sucederam os pais e mantiveram os mesmos pecados, não fez nada para melhorar. Teve um aqui que ele falou: vou tirar essa estátua aqui. Mas os outros pecados continuam do mesmo jeito. Quer dizer, não adiantou nada, né? Tirou um pecadão, ficou com dezenas de pecadinhos. Eu tô dando um exemplo. Segunda coisa que a gente aprende aqui. Não, bem, aí fala uma coisa também assim, que agora o Espírito Santo está me falando. Eles tiram a estátua, né, que é grande. Mas a idolatria continua dentro do coração. Dentro do coração, exatamente. Aí, irmãos, segunda não adianta coisa, nada, o Senhor conhece o coração. Segunda né? coisa, ser bom, igual Josafá, um homem de Deus, uma pessoa boa, não é ser trouxa, não é ser bobo. A gente não tem que fazer tudo que os outros querem por amizade. Os meus homens serão seus homens. Não consultaram a Deus. A gente aprende assim. A gente não pode fazer as coisas por obrigação, impondo aqui a vida de todo o povo dele. O meu povo será como o teu povo, meus cavalos, todo um povo, todo um exército, tudo nas mãos do outro. Terceira coisa, perguntar para Deus: devo ir, não devo ir? Senhor, o que é que eu vou fazer? Me responde, vamos analisar, vamos pensar. Ninguém pensou. Nesse caso aqui, um caminho só de ida, porque se não tem água, como é que vai? Se não dá para voltar, morre. Se acaba de chegar, morre. E lembrar de Deus depois. Me veio agora na mente como os filhos de Eli, sacerdotes guardiões da Arca da Aliança. Foram para uma guerra, como sacerdote, eles foram na frente. Depois que eles estavam perdendo, de tanta iniquidade que eles faziam, perdendo a guerra, eles lembraram de buscar a arca como um amuleto. E Deus não é amuleto. Quarta coisa que nós aprendemos aqui. Deus, ele mesmo por causa de um bom, aqui no caso, por causa de Josafá, ele atende. Ele se compadeceu de todo aquele povo, de todos aqueles exércitos. Porque o profeta falou assim, se não fosse por causa dele, nem para tua cara eu olhava. Mesmo vocês sendo os idólatras, descendentes de Jezabel, de Acabe, levantando estátua e tem tudo aqueles profetas, aquelas coisas lá, mas por causa dele, eu vou consultar meu Deus. Quinta coisa, música, presença de Deus. Importantíssimo, louvor. Salmodiar, tangedor, e tangendo o tangedor sobre ele veio a mão do Senhor que dizia: fazei muitas covas. Então, sexta coisa, obediência.
Eles poderiam falar, você tá louco, no meio do nada aqui nesse vale, no deserto, já estamos morrendo de Não tem de nem sede. sinal de chuva. Não tem sinal de chuva, mas ele falou, vocês não vão ver nada, nem vento, vocês não vão ver trovão, vocês não vão ver nada. Não vereis chuva, não vereis vento, Faça cova e não poucas. mas esse vale se encherá de tanta água que bebereis seus animais, bebereis vosso gado, né? E vocês vão estar supridos de tanta água. Vocês não vão ver. Né? Obediência. Eles podiam falar, esse cara tá doido, ele tá louco. Nós já estamos morrendo de sede, nós vamos ficar cavando buraco agora no meio do nada. Né? Poderia ter feito isso, não obedecido, se não obedecesse, certamente eles iriam morrer. Porque a água vem, a enxurrada vem, se não tiver poço cavado, ela vai embora. Você já viu essas estradas de terra que eu ando por aqui? Hoje, com as novas microbacias que eles fazem, aquelas curvas de nível, vai fazendo assim na estrada, para a enxurrada não descer de uma vez e destruir tudo, eles fazem um rasgo lateral e uma bolsa. A água desce daqui até ali, armazena, vai armazenando. É exatamente isso que eles fizeram aqui. E pela manhã oferecendo oferta de manjares, mesmo em meio à seca. Eles fizeram um ritual ao Eles Senhor de estavam ali louvor e né? adoração. Oferta de manjares de manhã. E quando eles estavam oferecendo essa oferta de manjares, o que a gente aprende aqui? Mesmo que a gente esteja passando por momentos de dificuldades, de dor, a gente não pode deixar de entregar a Deus o nosso louvor, o nosso agradecimento, estar na presença do Senhor. Nós não podemos nos afastar em meio à dor, em meio à dificuldade. Nós temos que continuar ali, louvando, agradecendo, bendizendo o Senhor, oferecendo o nosso coração na presença dEle. Porque Ele conhece todas as coisas e no momento certo Deus envia ajuda, né? E foi o que aconteceu enquanto eles ofereciam oferta de manjares. Eis que encheu-se de água toda a terra ali, todo. Você imagina isso? Né? Não tinha nem sinal de chuva. Nona coisa. Que lindo. Nona coisa que a gente aprende aqui, que Deus confunde os inimigos. O cara olhou de lá, olhou. Ali, certamente ali nunca teve uma água. De repente o cara olha de longe, e vê aquele reflexo. Sol. Vê o sol nasceu pela manhã e eles pegaram e levantando-se, o sol saiu sobre as águas, eles viram de longe. Vermelho. Vermelho, sabe aquele reflexo? Falou assim, ixi, ó, se mataram, aquilo lá é sangue. Então, Deus agiu ali, fez uma confusão. E eles pensaram, estão todos mortos, se mataram. Chegaram lá só para pegar os despojos. Nós vamos chegar lá, já está tudo morto mesmo, nós vamos saquear. E quando chegou lá, irmãos, eles levantaram e ó... Sabe o que o inimigo quer de você? É te saquear. Quer ver você todos destruído. Mas aqueles que estão na presença de Deus Todo-Poderoso, vence, né, a batalha. Eu falo, como é bom estar do lado certo, irmãos. Como é bom, né? Eu falo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. A gente está ligado, unidos no amor de Deus. E sempre a vitória vem, né? A gente lê a palavra toda e a gente viu que todos aqueles que serviram o Senhor foram vitoriosos. 11ª coisa que a gente aprende aqui, esse inimigo fez um sacrifício a Satanás. Oferenda, matando seu próprio filho sobre um muro, para ter uma vitória. Isso é abominável. Deus nunca, em momento algum, só para testar a fé de Abraão, ele falou, sacrifica teu filho, mas o anjo não deixou. Na hora que ele ia ver, e certamente ele ia matar aquele menino, quando ele falou, o anjo já falou, não faça mal ao menino. Deus só queria testar a fé dele. Nunca teve um sacrifício humano na Bíblia, a não ser Jesus Cristo. Esse se entregou, nunca teve, somente Jesus Cristo. Havia de reinar em seu lugar e oferecer um holocausto sobre o muro, pelo que houve uma grande indignação pelo pecado. Eu fico indignado por ver sacrifícios e oferendas a deuses do inferno. Enquanto nós temos um Deus todo-poderoso. Enquanto a gente tem um Deus todo-poderoso na nossa terra,
Então essa é uma Nossa palavra que eu vida. nunca preguei, achei ela muito bonita. Capítulo 3 de 2 Reis, todinho que nós vimos aqui. Olha, quer ver quando que eu ministrei essa palavra, irmãos? Tá marcado aqui, ó. Ministrei na Adonai no dia 4/2/2024. Mas o ano passado numa live eu falei ela que está Olha. escrito aqui. Eu sempre escrevo para não ficar repetitivo. Que lindo, né? Aleluia! Então, irmãos, a gente aprende essas coisas com os nossos antepassados, nossos profetas, os reis, né? Os procederes, né? Os procederes, e aí a gente vai aprendendo as coisas. Amém. Vamos orar pelos enfermos? Por cura, irmãos e irmãs. Olha, hoje nós queremos entregar o Juninho, aquele do acidente de moto, as Emanueles, a Márcia, a Rose, pastora Anice, Eunice, Márcio, Letícia, Joelma, Ângela, Renata, Enzo e Maria, João Guilherme, Ludinha, Robson, Valdete, Márcio, Edgar, Lúcia e todos na presença de Deus. Quero entregar a família de um amigo meu, a família do Joel, nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Deus sabe todas as coisas e que as pessoas estiverem precisando. A família do que Fabiano. o Espírito Santo venha, a família do Fabiano. Família. Né? Colocar meu netinho, que ele vai fazer exame de sangue, em nome de Jesus, que seja normal, todos normalizados. Ele estava com uma infecção na urina, né, Sérgio? Em nome de Jesus, foi repetir o exame, que ele seja curado. Queria saber se ele está com tireoide. Vamos orar para que não esteja nada, não tenha nada, em nome de Jesus. Jesus, que a infecção de urina do Hugo já seja curada, em nome de Jesus, né? Ele está fazendo exame de sangue agora e a gente entrega ele na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que a mão poderosa de Deus está sobre ele e ele já está completamente curado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? E é isso, irmãos, entregando esses nomes todos aqui, pedindo que o Senhor toque, visite, cure cada um, Senhor. Lava com teu sangue precioso todas as enfermidades, da cabeça aos pés, Pai. Oh, Pai, é nas tuas mãos que nós entregamos os nossos pedidos de oração, porque nós cremos que não temos outro Deus poderoso como o Senhor, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor conhece cada nome que foi colocado aqui, Pai. E nós sabemos que o Senhor visita cada um. Entregamos os médicos, Senhor, na tua presença, para que o Senhor possa, Senhor, usar eles, encher eles do Espírito Santo, que eles possam fazer tudo com amor, Pai. Que eles possam sentir prazer, amor em cuidar das pessoas. Enche as enfermeiras, aqueles que estão no hospital, do teu poder, do teu Espírito Santo. Que eles possam ajudar as pessoas que chegam lá com dor, Pai, necessitada. Que sejam guiados por ti, Senhor. Que abençoa a mão dos médicos, todos eles, os anestesistas, cada um na tua presença. Amém, aleluia, amém. Amém, aleluia. Irmãos e irmãs, quero convidar vocês, amanhã a irmã Eva vai estar ministrando a palavra na nossa igreja Adonai, aqui de Patrocínio Paulista, e você está convidado a vir, né, ouvir direto do trono de Deus a palavra que a irmã Eva vai vir trazer amanhã, vai ministrar aqui, e a gente crê que Deus já preparou, né, a palavra, e a gente crê que Deus vai falar muito forte no nosso coração, e a gente só louva e agradece a Deus, viu, Eva? Que o Espírito Santo te encha do poder, de sabedoria, irmã, que a gente está aqui com saudades para te dar um abraço, viu? E é isso aí, irmãos, todos juntinhos, hoje às 19 horas, às 20, das 19 às 20 nós estaremos na Adonai, de joelho ali, orando pela palavra, intercedendo pela palavra, né? Nós intercedemos por todos que ministram a palavra, todas as igrejas. Oramos por São Sebastião do Paraíso, pela Igreja Santa Cruz, pela nossa igreja, pela igreja do pastor Israel, do pastor Paulo. Todos, né? Todas as igrejas que levam a palavra, pelas lives, por todos aqueles, pelas escolinhas, né? Pelas professoras das escolinhas, pelo encontro de mulheres de quinta-feira da Adonai, e nós vamos orando.
e pelos jovens, pelo Antônio, pela Jessie, que eles levam a palavra, todos, entregamos todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Cremos que Deus abençoa cada pastor, né, da sabedoria, para que através da palavra possa tocar os corações e transformar vidas. Amém? Amém, Jesus. Amém. Amém. Vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, Quem impedirá Eva? Ninguém vai impedir. Edna, Deus Ana, abençoe. Maria. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém, né? amém, E amém. chuva de bênção. Chuva de bênção. Deus abençoe.